A humanidade ganhou a guerra e o nosso guerreiro tá lá super cansado no meio dos destroços. Os 6 deuses do mal que queriam destruir o mundo todo foram completamente derrotados pelo time. Todos eles foram de base e até o último monstrão no mar caiu feio na frente de todo mundo. Mas essa vitória teve um preço muito alto e o corpo do chefão final cai sem vida no chão. Quase o planeta todo foi coberto por um mar mortal e a galera agora encara o seu próprio fim. O nosso prota dá um sorriso frustrado com a situação, lamentando como tudo ficou destruído. Ele fica se perguntando por que parece que eles perderam mesmo depois de ganhar a última luta. Com a torre principal que segurava a terra caindo, nem os que sobraram conseguiriam viver. As águas do mar continuam subindo sem parar e ameaçam cobrir os últimos pedaços de terra. O jovem reclama que o mar amaldiçoado não sumiu e uma voz diz que ele tá reclamando sozinho. Esse cara de vermelho avisa que falando desse jeito parece até que o rapaz fez tudo sozinho. A garota de cabelo prateado entra na conversa e acusa o amigo de ter fingido estar mal antes. O terceiro aliado suspira bem cansado e fala que o chefe deles só queria tirar vantagem. Sendo o último ferreiro, o cara lembra que todo mundo ali teria ido de base, sem suas armas. O grupo todo fica bolado com a resposta e acha um absurdo a marra do criador de armas. Ele manda os 3 calarem a boca e avisa que se estão bravos é para devolverem tudo então. Esses guerreiros nunca escolheram um lado na guerra e sempre fizeram as coisas por si mesmos. A lutadora de cabelo prateado só queria saber dos seus ganhos e quebrava tudo pela frente. O cara que usa gelo também só pensava em se dar bem nos momentos mais tensos da batalha. Mas mesmo sendo muito egoístas, foram esses 3 que ajudaram mais a derrotar o inimigo. O ferreiro pensa se o final de tudo seria diferente se eles tivessem chegado um pouco antes. Sentado ali no chão, o prota pergunta se algum deles tem alguma chance de sair vivo dali. O guerreiro de vermelho cai de joelhos e fala que seus machucados internos são muito sérios. Os outros 2 mostram feridas fatais e notam que o sangramento da maldição não para. O jovem lamenta a perda e diz que é por isso que eles deviam ter entrado na luta antes. Ele critica a atitude egoísta do trio enquanto o primeiro cara finalmente morre ali mesmo. Com isso, o criador de armas fica bem surpreso ao ver seus amigos caindo um depois do outro. Os 3 lutadores super fortes perdem a força e caem sem vida no chão frio daquele lugar. Forçando o próprio corpo, o rapaz se apoia na espada e diz que eles não trabalham até no fim. Com muita garra, ele segura bem firme o cabo do seu martelo dourado de criação de itens. O ferreiro se levanta de vez com suas ferramentas de trabalho, usando o resto da sua força. Andando entre os corpos, ele pede para cuidarem melhor das armas, pois nem dá para usar de novo. Usando as lâminas quebradas, ele enfia as armas no chão para servirem de túmulo pros amigos. Ele vira o rosto sentindo o peso do silêncio total, que agora toma conta do campo de batalha. Olhando para as ondas gigantes que chegam perto, o sobrevivente sente que sua hora também chegou. Observando a própria mão, ele decide usar seu poder de criação pela última vez em sua vida. Com essa ideia, ele coloca a mão com firmeza sobre o seu próprio peito bem machucado. Uma energia azul começa a brilhar quando ele ativa o poder de extrair o destino de si mesmo. O sistema confirma a ligação com o Criador e um mineral brilhante começa a surgir na mão dele. A extração dá certo, revelando uma pedra espiritual com toda a essência da vida dele dentro. Essa técnica especial cria minérios únicos, dependendo do poder da pessoa que está conectada. Ele lamenta não ter despertado isso antes, pois usar em si mesmo cria uma pedra vazia. Vendo o mineral sem cor nenhuma, ele decide encher o espaço com todos os seus arrependimentos. Com muita raiva, o rapaz levanta seu martelo dourado, pronto para forjar o minério sem... A onda gigante ameaça cair e ele foca só no som do martelo, ignorando o perigo que vem. O impacto soa muito forte, e ele lembra que sempre que ouvia isso, coisas incríveis rolavam. Uma luz muito forte corta os céus, provando que sua criação final foi melhor que o esperado. Mas o resultado parece bem simples, e ele fica triste ao ver uma adaga sem nenhum poderzão. Segurando a arma contra a luz, o ferreiro aceita que fez um item completamente normal. Em vez de ser levado pela água, o guerreiro decide acabar com tudo com as próprias mãos. Com o olhar de quem decidiu, ele avança a lâmina contra o peito para não dar a vitória para o mar. Ele dá um sorriso achando loucura que sua última ação foi justamente martelar um minério. Afundando na escuridão, o rapaz entende a origem do som estranho que ouvia desde moleque. Aquele barulho constante na sua cabeça era na verdade o som do próprio mar amaldiçoado. Ele pensa que tudo seria diferente se tivesse usado suas skills para ajudar os outros antes. O arrependimento bate forte, e nisso a adaga na sua visão começa a brilhar de um jeito doido. O sistema reage aos sentimentos dele e mostra a verdadeira imagem do item que ele forjou. Uma habilidade secreta chamada Retorno à Origem é ativada, liberando um poder muito louco. O jovem acorda confuso sem sacar como sobreviveu e o professor grita chamando seu nome. Em choque, o rapaz nota que voltou no tempo exatamente para o dia do seu exame de entrada. Ele percebe que voltou 31 anos no passado na forja e pensa se isso é um sonho.
Então a imagem da adaga que ele criou antes de morrer surge bem ali na frente dele. O rapaz entende que a skill da adaga o fez voltar enquanto o professor o chama para avisar. O homem ameaça expulsar ele se não fizer o trabalho direito, e o jovem só balança a cabeça. Segurando o martelo, ele finalmente aceita que conseguiu mesmo uma segunda chance para tudo. Ele se pergunta se dessa vez vai poder mudar tudo se usar sua skill e o martelo mais cedo. Mas ele esquece esses pensamentos e decide que o importante é aproveitar a chance de agora. Com um olhar bem determinado, ele se prepara para mostrar do que ele é capaz de verdade. Um sorriso de confiança surge no seu rosto, porque ele sabe exatamente o que fazer agora. O ferreiro promete que dessa vez vai proteger tudo e todos que são importantes para ele. Sua primeira meta é bem simples, e ele decide com certeza que vai conseguir entrar em Babel. Para isso, o primeiro passo vai ser achar de novo seus antigos e queridos parceiros de luta. O som do seu martelo chama a atenção do professor, que olha surpreso na direção do garoto. Ele nota que a postura daquele jovem ferreiro mudou completamente do nada ali na hora. O impacto é certeiro, e as faíscas que saem da forja brilham de um jeito bem diferente. O professor fica de cara com o ritmo e o som limpo das marteladas que o garoto estava dando. Ele reconhece que as habilidades de forja daquele cara são de um nível muito mais alto. Nisso, o homem de cabelo branco chega mais perto para poder ver o trabalho do jovem de perto. O resultado final é uma espada com um nível de perfeição que ninguém ali tinha visto antes. O assistente fica completamente em choque e não consegue acreditar que o rapaz fez aquilo. O professor sorri satisfeito e pensa que um candidato incrível finalmente surgiu na academia. Com esse resultado, ele seria aprovado na hora, mas o jovem levanta o martelo mais uma vez. Para surpresa de todo mundo, o ferreiro quebra a própria criação em vários pedaços. O rapaz admite que tem um longo caminho, mas não pode aceitar apresentar aquele lixo. Para ele, como um ferreiro de verdade, entregar um trabalho ruim é algo que não dá para fazer. O assistente fica bolado com a atitude e o protagonista se vira para o fiscal da prova. Olhando nos olhos do professor, o jovem pede com firmeza para poder fazer a sua tarefa. O ajudante tenta falar algo, mas o professor o chama pelo nome e manda ele ficar quieto. Ele então manda o assistente trazer todos os materiais que sobraram para o candidato. O cara de cabelo branco pergunta se isso vai contra as regras e o outro nega com medo. Sem ter o que fazer, o assistente corre para pegar os novos materiais para o jovem ferreiro. O professor se vira para o rapaz e o encara com um olhar sério, querendo uma resposta. Ele avisa que faltam só 40 min para o fim do exame e o garoto só confirma. Então ele pergunta se o candidato ainda acha que quebrar a arma foi a coisa certa a fazer. O jovem ferreiro fica em silêncio por um S com os olhos cheios de autoconfiança. Depois ele responde com certeza que não podia entregar um trabalho daquele jeito nunca. Satisfeito com a resposta, o professor sorri e diz para o rapaz dar o seu melhor. Os olhos do candidato brilham com uma nova energia e ele se prepara para o novo desafio. Ele sabe que forjar algo perfeito com seu corpo atual é tenso, pois falta mana e força. Mas o ferreiro experiente tem um plano e sabe qual a melhor escolha para essa situação. Um barulho estranho chama a atenção de outro candidato que estava trabalhando ali perto. O professor nota que o rapaz está pondo mana na pedra de fogo e se assusta com o perigo. Ignorando o perigo, o jovem usa sua energia para controlar várias pedras de uma só vez. O outro candidato fica chocado ao ver a cena e acha que o protagonista ficou maluco. De repente, uma chama com as cores do arco-íris explode em volta do corpo do ferreiro. O rapaz entra em pânico com o fogo e começa a gritar desesperado pedindo um extintor. O assistente também se desespera, mas o professor o para e manda ele não fazer nada. Ele então diz para o ajudante olhar com atenção para o jeito que a chama se move. O criador de armas fica calmo no meio do fogo que dança ao redor dele, sem o queimar. Essa é a técnica Forja de Fogo de 5 cores, que usa 5 pedras de ignição juntas. A habilidade precisa de um controle de mana perfeito, mas gasta pouca energia para usar. O outro ferreiro não entende como nada explodiu e nota algo diferente acontecendo ali. A barra de ferro na bigorna começa a mudar de cor por causa da alta temperatura do fogo. O professor entende que ele usou a ressonância das pedras para mudar o ferro e esquentar. Isso vai diminuir muito o tempo da forja, mas com 30 minutos sobrando ainda é tenso. A forja anterior dele foi ótima, mas se aquilo era tudo que ele podia fazer, não daria. O instrutor acredita que mesmo com todo o esforço, o candidato não vai conseguir a tempo. Mas o jovem ferreiro acelera as marteladas num ritmo incrível e quase sobre-humano. Um leve sorriso surge no seu rosto, pois ele tem certeza que vai terminar o trabalho. Com o último movimento, ele termina a lâmina e a mergulha nas chamas para endurecer ela. O metal quente é mergulhado nas chamas coloridas para o processo final da têmpera. O esforço é grande e o suor escorre pelo seu rosto, mas ele continua focado no trampo. Ele volta a martelar a base da lâmina, com golpes precisos e cheios de força para acabar. De repente, ele para de trabalhar sentindo uma dor forte e sua mão começa a sangrar muito. Ele percebe que a proteção de mana acabou e reclama do seu corpo fraco desse tempo. Mesmo com a mão toda machucada, ele segura o martelo com mais força, ainda sem desistir.
O jovem sabe que não pode perder um único segundo e levanta o martelo de novo. Com determinação, ele decide levar seu corpo ao limite para poder terminar a tempo. O tempo passa rápido e faltam só 10 min e depois 3 para o fim do grande exame. Com apenas 1 min sobrando, ele afia a lâmina com cuidado e com muita pressa. O instrutor grita para ele parar, pois o tempo do exame acabou de terminar de verdade. O rapaz respira aliviado por ter conseguido terminar tudo bem em cima da hora do fim. Sua mão está acabada e coberta de machucados, mas ele conseguiu terminar o desafio. Ele levanta a espada pronta e o sistema anuncia a conclusão da arma e uma nova skill. A espada de fogo de 5 cores é classificada como de alto nível e tem poderes maneiros. Os outros candidatos ficam chocados ao ouvirem que a arma que ele fez é de alto grau. Ele pede para o professor olhar os detalhes e o assistente entra em pânico com o resultado. Com os olhos arregalados, o ajudante grita que ele conseguiu passar no exame de entrada. O professor briga com ele pela gritaria e o rapaz se desculpa todo sem graça com isso. Mais tarde, o protagonista é chamado para uma conversa na sala do professor Kim. O professor fica olhando para ele em silêncio enquanto o jovem espera sentado no sofá. O instrutor então pergunta se ele acha que a espada que ele forjou valeu a pena. O rapaz responde que por enquanto sim, e o homem de cabelo branco o encara da janela. O professor nota que o jovem ainda não está satisfeito e decide falar a real para ele. Ele avisa que aquele lugar não vai ser o suficiente para o talento dele e sugere que desista. Babel tem uma fama muito boa, mas o departamento de forja não tem tido bons resultados. O rapaz não fica surpreso, pois essa é uma informação que ele já conhecia do futuro. Ele lembra que o departamento de Babel fecha em 8 anos e a Academia Vulcan vira melhor. Quando o professor sugere que Vulcan será melhor, o rapaz o corta e diz que ele está errado. Com um olhar cheio de fogo, ele garante que Babel vai ser a melhor. O rapaz insiste que o professor está errado sobre qual academia vai ser a melhor do mundo. Ele bate no próprio peito e afirma que Babel será a melhor porque é lá que ele vai estudar. O professor fica sem palavras com tanta confiança vindo do jovem candidato na sua frente. Ele abaixa a cabeça pensando muito e processando a declaração corajosa do rapaz. O homem então o desafia a conseguir o primeiro lugar no curso e o jovem aceita na hora. O instrutor então pergunta se ele conhece o jeito de escolher o melhor novato de Babel. O rapaz explica que os 2 melhores de cada curso fazem um novo exame para decidir o top. A Academia Babel é dividida em 3 grandes departamentos com vários cursos dentro deles. Esses são os departamentos de combate e suporte e o técnico onde ele está agora mesmo. Cada um desses departamentos tem dezenas de especializações bem diferentes entre si. E o título de melhor novato é dado para quem tem as melhores notas em todas as áreas. O professor aperta o punho sobre a perna, parecendo que tomou uma decisão importante. Ele decide falar não com o professor, mas com um ferreiro mais velho para o jovem. Ele o avisa que mesmo sendo o melhor ali, ele não vai se dar bem e deve ir para Vulcan. Com um olhar sério, o homem diz que esse é o melhor caminho que o rapaz pode seguir. O jovem sorri ao perceber que o professor está colocando o futuro dele acima da academia, mas o rapaz diz que o ambiente não importa para ele e o instrutor o encara de volta. Com um sorriso, ele afirma que a Babel em que ele está vai se tornar a melhor de todas. O professor fica chocado com a ideia de que onde ele for vai virar o melhor lugar. Para ele, essa é uma fala que vai além da confiança e chega a ser pura arrogância, mas ele estende a mão e diz que está ansioso para poder trabalhar com o jovem. O rapaz aperta a mão do professor e os dois selam um novo acordo com muito respeito. Nesse momento, uma ligação é criada entre os dois e o sistema reage na mesma hora. Com a ligação feita, ele ativa sua habilidade especial para extrair o poder do professor. Uma energia azulada surge e um minério com poderes únicos começa a se formar na mão. A extração é concluída e revela um ferro imbuído de fogo de qualidade bem alta. A noite chega e vemos uma rua escura e silenciosa em algum canto da cidade grande. Já em seu quarto, o rapaz analisa o minério que conseguiu extrair do seu instrutor. Ele acha que o resultado não é ruim, mas fica um pouco triste com o tamanho da pedra. Essa habilidade extrai a relação com alguém e cria minerais que não existiam antes. O minério flutua sobre sua mão enfaixada enquanto uma aura azul envolve ele todo. O problema é que o nível da ligação ainda é baixo e seus status são ruins agora. Ele acha uma pena, mas pensa que voltou ao passado por um preço bem baixo no fim. Com um olhar decidido, ele sabe que não pode ter pressa e precisa ir com muita calma. O jovem pensa que seria egoísta esperar mais e que ainda tem tempo de destruir Pandemônio. Essa é uma organização de monstros que não ameaçam só a humanidade, mas todo o planeta. Para parar eles, ele usará tudo o que puder e por isso precisa de algo para lembrar do futuro. A primeira parte do seu plano, que era entrar na Academia Babel, já está concluída. Ele se pergunta qual será o próximo passo e uma mensagem do sistema surge para ele. Seus olhos se arregalam com a surpresa ao ver a nova mensagem do sistema azulado. O sistema informa que seu nível de ligação subiu para 1 e uma nova skill foi adicionada. Uma semana depois ele chega na Academia Babel para o seu primeiro dia de aula oficial. Ele caminha pelos corredores da academia reclamando que se perdeu de novo no caminho.
Finalmente, ele acha a sala de forja e percebe que é o lugar certo para ele estar. Assim que entra um homem, o chama pelo nome e ele tenta cumprimentar com um bom dia. Ele percebe que a sala está cheia e que todo mundo ali parece que estava esperando ele. Um dos homens bate o dedo na mesa e comenta que o rapaz parece estar bem relaxado. Este é Michael, o vice-diretor que reclama por ele ter feito todo mundo esperar. Mas o professor Kimo o defende e avisa que ainda faltam 10 min para o exame começar. Michael diz que não é uma questão de tempo, mas sim da atitude do novo aluno da sala. O rapaz percebe que o professor tem problemas com chefes e entende a situação. Agora ele compreende porque o professor recomendou outra academia para ele antes. Michael o encara em silêncio com um olhar de desaprovação bem claro no seu rosto. Seus olhos azuis mostram toda a raiva que ele sente com o atraso do novato ali. Ele cruza os braços e se afasta sem falar mais nada, mas seu desgosto fica bem claro. Ele se apresenta formalmente ao rapaz que fica confuso com a saudação do nada. Nisso, uma mulher entra na sala se desculpando pelo atraso e perguntando se todos chegaram. Ela se aproxima com um andar confiante e se senta na cadeira que era do professor. O rapaz se assusta ao ver quem é e a reconhece na hora, com uma grande surpresa. O vice-diretor a cumprimenta como diretora e ela se desculpa de novo pelo atraso. O protagonista fica em choque ao ver aquela mulher ali na sua frente mais uma vez. De repente, os dois são levados para um espaço mental que foi criado pela mulher. Ela é Ryuya, a diretora da academia, e pede desculpas pelo seu pequeno atraso. O jovem não consegue acreditar que ela está ali e se pergunta qual é o motivo disso. Ele sabia que ela já tinha trabalhado em Babel por um tempo, mas não esperava por isso. Pensar que ela era a chefe dos professores da academia era algo totalmente inesperado. Essa é a heroína de Hanks, conhecida como a Devoradora de Armas, a famosa Ryuya. Antes da sua volta no tempo, ela era uma cliente que sempre negociava com ele. Ele se lembra de um dia chuvoso em que a encontrou machucada num beco escuro. Ela se desculpou por ter devorado a arma dele durante uma batalha muito difícil. O rapaz observou em silêncio enquanto a chuva caía sobre eles dois sem parar. Ela parecia arrependida e com dor, mas ele não mostrou nenhuma reação na hora. Ele apenas ficou ali parado, olhando para ela com uma expressão bem séria no rosto. A cena era triste com os dois sozinhos no meio da chuva e da destruição ao redor. De volta ao presente, a diretora o chama pelo nome, tirando ele das suas memórias. Ele responde que sim, e ela se prepara para dar as instruções do novo exame deles. Ela avisa que vai explicar o exame e pede que ele preste muita atenção nas regras. O professor Kim informa que o tempo total do exame será de 90 min certinho. Durante esse tempo, os dois devem criar um armamento que combine com a espada da prova. Mas existe uma condição especial para a criação do novo equipamento dessa vez. Para este exame, eles devem usar apenas a forja de alquimia para fazer a peça. O professor aponta para uma pilha de materiais que foram preparados para a prova. Eles podem usar qualquer um dos minérios que foram colocados à disposição deles. A diretora e o vice-diretor serão os juízes que vão avaliar as armas criadas. O professor Kim estende o braço e dá o sinal para que eles possam começar o exame. Os dois candidatos se encaram com olhares de desafio e a prova finalmente começa. O rapaz amarra seu avental e pensa na forja de alquimia que terá que usar agora. Ele se lembra que essa técnica usa apenas mana pura para criar ressonância na forja. O outro candidato provoca e pergunta se ele acha que sua mana vai crescer só de olhar. O jovem se vira para ele e pergunta se o rapaz estava falando com ele naquele momento. O professor o chama pelo nome e diz para ele se concentrar no exame que vai começar. Ele manda que o rapaz evite fazer comentários que não tenham nada a ver com a prova. O loiro se desculpa e o prota nota que o sobrenome dele é o mesmo do vice-diretor. Ele se pergunta chocado se aquele cara é o filho do juiz da prova que eles estão fazendo. Agora ele entende a semelhança entre os dois e a arrogância do outro candidato. O rapaz sorri e diz que parece que o jovem ferreiro finalmente notou a situação. Com um sorriso convencido, ele confirma que é o filho do vice-diretor da academia. Ele se gaba de sua família importante e de seu poder que bate de frente com veteranos. Ele pega um minério azul e diz que o resultado do exame já está decidido desde o começo. Com o minério na mão, ele afirma com total certeza que a vitória já é totalmente sua. O vice-diretor comenta que lazulita e Hayanamok são materiais com muita mana dentro. O professor Kim completa dizendo que mana de água é sensível ao fogo e difícil de forjar. O loiro diz que isso é coisa do passado e que os jeitos de forjar mudaram muito. O professor explica que o tempo de forja varia, mas que levaria uns 30 min. O vice-diretor sorri com orgulho e diz que seu filho consegue fazer em 30 min. A imagem mostra o rapaz usando sua alquimia para sintetizar os minérios muito rápido. Uma síntese de 30 min é algo que nem alunos do segundo ano conseguem fazer. O professor entende o plano e percebe a armação por trás das regras do exame. Ele fica bolado ao ver que o tema foi escolhido para ajudar o filho do vice-diretor. A diretora sorri e diz que aquilo deve funcionar para equilibrar um pouco a disputa. O protagonista escolhe seus materiais e pega uma pedra de gelo e flores de fogo. O professor se surpreende ao ver a escolha de Hydrate e o Aonksok para a forja.
Michael comenta que não conhece as skills do rapaz, mas sabe que ele é bem orgulhoso. Ele observa o jovem com um olhar de desprezo e curiosidade sobre o que ele vai fazer. O loiro se pergunta se o adversário escolheu aqueles minérios para contrastar com os seus. Ele acha o rapaz um idiota e diz que ele nunca vai conseguir controlar o Ahong Selk. Com um sorriso confiante, ele pensa que a vitória será ainda mais fácil que imaginava. De repente, seus olhos se arregalam em choque ao ver algo totalmente inesperado rolar. O sistema anuncia que a habilidade de gravura de vínculo foi ativada pelo Proto. Com a nova habilidade, ele pode equipar itens em seus braços para aumentar seu poder. O sistema confirma que o Ferro da Harmonia foi equipado no seu braço direito com sucesso. Chamas douradas envolvem seu braço e ele sorri com a nova força que sente no corpo. Outro candidato reclama dos truques inúteis do seu oponente, mas parece preocupado. As chamas dançam em sua mão e ele se prepara para começar o processo de criação. Ele usa o poder do ferro para manipular os minérios com uma precisão muito incrível. Os minérios de fogo e gelo flutuam no ar envoltos por uma energia dourada e forte. Com um sorriso no rosto, ele controla os elementos com maestria e grande habilidade. Os juízes observam a cena impressionados com o domínio que ele mostra ter ali. Michael se pergunta se ele está usando o mesmo atributo para criar a ressonância. Se ele forçar a ressonância desse jeito, a mana dos atributos pode sair de controle. Ele sorri com maldade, esperando que o idiota finalmente cause um acidente na prova. As chamas envolvem o braço do rapaz com mais força, mas ele continua no controle. O outro candidato começa seu próprio processo de forja com uma energia azulada. A diretora e o professor se assustam com o poder de fogo que o protagonista libera. A energia se concentra e forma uma esfera de fogo pronta para ser usada na criação. O rapaz sopra um pouco de fumaça e o processo de fundição continua sem problemas. O sistema anuncia que o Ferro da Harmonia foi desequipado e a arma está completa. Michael fica em choque e não consegue acreditar que ele conseguiu terminar a peça. A nova arma é uma bainha que guarda e aumenta a mana de fogo e permite usar uma skill. Hans fica de cara e se pergunta como ele conseguiu sintetizar tão rápido o material. Para ele é impossível usar mana de atributos sem que ela saia de controle total. Ele começa a duvidar de tudo que sabia e se pergunta se esteve errado o tempo todo. Seus olhos se arregalam com a ideia de que suas técnicas podem estar erradas. Michael grita para ele parar, pois botar a mana de atributo numa pedra de mana é perigoso. Mas já é tarde demais e a energia azulada começa a ficar instável nas suas mãos. A pedra de mana brilha muito forte e raios de energia escapam de seu controle. A pedra se quebra em 1000 pedaços, liberando uma onda de energia descontrolada. Uma grande explosão de luz azul toma conta da sala e cobre tudo em volta dela. Mais tarde, no salão de exames da academia, a poeira da explosão começa a baixar. Pedaços de minério azul estão espalhados por todo o chão da sala de provas. Hans encara o adversário com o rosto machucado, mas sem parecer fraco no olhar. O protagonista diz que normalmente após a avaliação dos dois candidatos da prova, um deles seria recomendado como melhor para o programa de graduação da academia. O professor Kim lamenta a situação, pois o resultado do exame agora está complicado. Hans está de pé com a mão no braço e o corpo tremendo de raiva e humilhação. Ele não consegue acreditar que perdeu a disputa sem nem ter a chance de lutar. Um sorriso de desprezo surge no rosto do vice-diretor ao ver a cena feia. Ele diz que um aluno se feriu e que o melhor seria anular o teste e fazer um novo. Mas o professor Kim argumenta que eles não podem apagar um exame que já rolou. O vice-diretor o acusa de ligar mais para os resultados do que para a segurança dos alunos. Ele se levanta e diz que desde o começo da situação já era totalmente sem noção. A velocidade de ressonância mais rápida já registrada na academia foi de 5 min. Ele aponta para o rapaz e questiona se faz sentido um novato atingir isso tão rápido. O jovem não responde e apenas o encara enquanto o sistema explica a forja de alquimia. Essa técnica não força o minério, mas busca sua raiz para extrair sua verdadeira vida. É essa a essência da forja de alquimia que o protagonista conseguiu alcançar. Ele explica que esse é um método que será normal em alguns anos, então não tem segredo. Mas ele se recusa a explicar para um velho que só sabe dar ordens e gritar com ele. O vice-diretor sorri com maldade e conclui que o rapaz roubou para conseguir ganhar. Ele diz que é impossível um novato criar uma arma de grau raro sem usar algum truque. O jovem ferreiro fica irritado com a acusação e o encara com os olhos cheios de raiva. A diretora bate na mesa e diz que a situação toda é ridícula e sem nenhum sentido. O vice-diretor concorda com ela e pede que o novato seja expulso por ter roubado. Ele espera que ela anuncie um novo teste, mas ela apenas o encara em silêncio. O professor Kim também fica surpreso com a reação da diretora e a chama pelo título. Ela pega a bainha que o rapaz forjou e analisa com cuidado e atenção nos detalhes. Ela diz que aquilo é absurdo e segura a arma com uma expressão séria e focada. Uma lágrima escorre de seu olho e ela parece completamente chocada com o que vê. Ela então se vira para o protagonista e o chama pelo nome com um olhar espantado.
Com os olhos brilhando, ela pede apenas uma mordida na arma e depois só uma lambida. Os dois homens ficam sem entender nada e encaram com expressões de pura confusão. A cena fica engraçada com a diretora implorando por uma provinha da arma que ele criou. A sala toda fica em um silêncio constrangedor enquanto ela continua com seu pedido. Naquela tarde na cidade, o rapaz caminha pelas ruas pensando no que aconteceu. Ele encontra o amigo que o esperava e os dois começam a conversar sobre o exame. Ele analisa a bainha e admite que a qualidade geral não é ruim, mas os ajustes são ruins. Mas ele sabe que tem potencial e que pode melhorar muito com o tempo e treino. Ele ri ao lembrar do vice-diretor tremendo de raiva e acha a cena muito divertida. De repente ele para e o nome Parmut lhe soa familiar de algum lugar do passado. Ele repete o nome para si mesmo, tentando se lembrar de onde o conhece no passado. Ele se lembra de quando um cara em Babel o fez de garoto de recados e sua armadura explodiu. Foi assim que ele conseguiu a cicatriz em seu rosto por causa do ricochete de mana. O amigo com a cicatriz se lembra com raiva daquele dia e de como tudo aconteceu. O protagonista para de andar ao se lembrar de um detalhe importante do seu passado. O ferreiro que deixou Luiz Valente com sequelas para sempre se chamava Barmot. Seu primeiro objetivo nesta vida era encontrar os 3 caras e acertar as contas. Ele sorri ao perceber que não precisa mais procurar, pois um deles já está ali. Se Hans não perdesse o controle, não veria motivo para os ataques piorarem. Na sala de reuniões da academia, a diretora propõe nomear o rapaz como o melhor aluno. Os professores de outros cursos ficam chocados e perguntam se ela está falando sério. A diretora os encara com um olhar de desafio e pergunta se alguém ali tem algo contra. Um dos professores diz que não é nada contra, mas sim um conselho para ela ali. Michael comenta que a diretora é nova no cargo e talvez não entenda bem a situação. Ela o encara com um olhar frio e direto, sem se deixar intimidar pelo comentário. Outro professor diz que a arma do rapaz foi incrível, mas que precisam ver melhor. O professor Kim defende o rapaz e diz que eles não viram a lâmina estilhaçadora de fogo. Um dos professores lê o relatório e admite que é incrível, mas questiona se é o bastante. A diretora diz que a arma é menos de 60% do que ele queria criar. Com um leve sorriso, ela começa a explicar o verdadeiro potencial do jovem ferreiro. Ela diz que se mesmo, depois da demonstração dele, eles não aceitarem, há um problema. Então, ela ameaça sair do seu cargo de chefe de departamento se não aceitarem ele. A história começa 54 anos atrás, quando a Torre dos Heróis desceu dos céus. Em resposta, o submundo liberou um pântano de demônios que ameaçava toda a vida. Babel foi criada nessa confusão e se tornou a maior academia no meio do Oceano Pacífico. O imperador da Ascensão Ludwig Schubert diz que todos ali se juntarão aos heróis. Ele incentiva os novos alunos a marcharem em frente, pois esse é o dever deles agora. O rapaz encara o imperador e ouve com atenção as palavras do discurso de boas-vindas. O famoso Ludwig Schubert é uma figura imponente e respeitada por todos que estão ali. O protagonista pensa que ele parece um cara legal, mas sabe que não é um santo não. O mestre de cerimônias anuncia que a demonstração dos melhores alunos vai começar. Os melhores alunos de cada faculdade são chamados para subir ao palco principal. O rapaz se lembra de como os melhores alunos de sua vida passada eram arrogantes. Ele segura sua espada com firmeza e se prepara para a demonstração que tá para rolar. Com um sorriso, ele percebe que agora entende o motivo de tanta marra que eles tinham. O apresentador anuncia que o item usado na demonstração está bem ali no palco. Um robô com olhos vermelhos brilhantes surge no meio da arena de combate de repente. Esse é o autômato modelo S, um golem de combate com o poder de um herói de rank C. O rapaz se pergunta se o robô é do tipo que luta na mão já que não tem armas. O apresentador chama o primeiro participante que é da faculdade de combate para lutar. Ele anuncia a demonstração de Jake Myers, o melhor aluno de Akal Cooper. Para começar, os alunos se posicionam na arena redonda para iniciar a primeira demonstração. O protagonista se lembra que Jake é o terceiro filho da família Myers e escolheu lutar. Jake se prepara para o combate com os punhos fechados e um sorriso confiante no rosto. O autômato avança na sua direção com os olhos vermelhos focados no alvo à sua frente. O apresentador dá o sinal e a luta começa com os dois se encarando na arena. O robô avança com o punho pronto para dar um golpe super forte contra o rapaz. Ele se move com velocidade e ataca o jovem com uma série de golpes rápidos e certeiros. Jake desvia dos ataques com agilidade e se prepara para contra-atacar o autômato. A troca de golpes é muito intensa e os dois se movem pela arena em alta velocidade. Ele se afasta do robô e se posiciona para lançar seu próprio ataque especial. Com um sorriso, ele diz que agora é a sua vez de atacar e se prepara para finalizar. Ele avança com um soco muito poderoso que atinge o robô em cheio com grande força. Seus olhos brilham com energia e ele concentra todo o seu poder em um único golpe. O impacto é tão forte que o robô é jogado para trás com o corpo todo danificado. Os outros alunos observam a luta impressionados com a habilidade e força de Jake. O punho dele atinge o chão e o impacto cria uma pequena cratera no piso da arena.
O Prota se surpreende pois ouviu que ele saiu como um Rank A nos seus 20 e poucos anos. Com essa habilidade, ele é um talento raro até mesmo dentro da Academia Babel. Ele se pergunta por que na vida passada ele atingiu seu pico como um simples Rank A. Jake concentra sua energia e se prepara para dar o golpe final na batalha agora. Com um chute muito poderoso, ele destrói completamente o autômato em vários pedaços. As partes do robô voam pela arena enquanto ele finaliza a luta com muito estilo. O corpo do autômato cai no chão completamente destruído e sem chance de se mover. Jake se alonga e diz que fazia tempo que não se esticava de um jeito tão bom. O apresentador fica sem palavras com a demonstração de poder que acabou de ver. Os outros alunos também ficam chocados ao ver que ele derrotou o robô com um só golpe. Jake acena para a galera que o aplaude com vontade pela vitória esmagadora. O rapaz pensa que ele realmente animou a galera e que o próximo vai sentir a pressão. A próxima é a melhor aluna da faculdade de suporte a cadete Erika Inoue. Ele pensa que ela é a melhor aluna de UR e não precisa se preocupar com a pressão. Erika é a filha mais velha da família, Inoue uma das 3 famílias mais famosas. No futuro ela se torna um demônio e é eliminada pelas mãos de sua própria família. Ele sabe que ela está destinada a ser corrompida e não vale a pena chegar perto dela. De repente ele percebe que ela está olhando para ele e fica confuso com a atenção. Ele se pergunta por que ela olhou para ele e a observa subir as escadas do palco. O autômato para a demonstração dela está equipado com a armadura e é mais forte. A defesa dele é 1,5 vezes maior que a do modelo normal, o que é difícil. Ela segura uma gaiola com um corvo dentro e o encara com um olhar bem misterioso. Seus olhos brilham com uma energia azul e ela solta o corvo da gaiola para atacar. O corvo voa para fora da gaiola e suas asas negras se abrem no meio da arena. O corvo gigante voa sobre a arena e encara o autômato com suas garras afiadas. O rapaz se surpreende e se pergunta se aquilo é mesmo um corvo normal de batalha. O robô se prepara para o ataque e mira sua arma na direção do pássaro no céu. Ele entra em modo de defesa e se protege com seus escudos de energia muito fortes. O protagonista analisa a situação e diz que vai ser difícil furar a defesa do robô. Erika encara o autômato com um sorriso confiante e se prepara para o seu ataque. O corvo se transforma numa criatura com armadura e garras de metal super afiada. Seus olhos brilham com uma energia azul e ele parece muito mais forte que antes. Com as asas abertas, ele se prepara para mergulhar na direção do seu oponente. A criatura voa em alta velocidade e deixa um rastro de penas negras pelo ar. Ele gira no ar e ataca o robô com um golpe devastador que o atinge em cheio. O rapaz fica chocado com a velocidade e o poder do ataque do corvo transformado. O autômato é atingido e faíscas de energia saem de seu corpo danificado pelo golpe. O impacto é forte e o robô não consegue resistir ao poder enorme do ataque. Ele é completamente destruído e uma nuvem de fumaça se espalha pela arena. O corvo retorna à sua forma normal e pousa no dedo da garota com tranquilidade. A galera vai à loucura e aplaude a demonstração incrível que acabaram de ver. O protagonista percebe que vai ser expulso do palco se apenas mostrar suas armas. Finalmente é a sua vez e ele é anunciado como o melhor aluno da Faculdade de Tecnologia. O supervisor da demonstração Ludwig Schuber olha enquanto o próximo aluno é chamado para o palco. Ele comenta que os novos alunos são muito bons e se pergunta se o cara da forja vai aguentar. Mas a outra supervisora Ryu Eunha diz com confiança que ele vai ficar bem de boa na arena. A galera na plateia se pergunta animada se o jovem vai superar as apresentações de antes. Em resposta, o protagonista sobe na arena e puxa sua espada com um movimento super rápido. O sistema mostra que a lâmina de fogo de 5 cores e sua bainha são de nível avançado. Os outros estudantes ficam chocados ao ver que o novato conseguiu fazer um item raro. Mas alguns acham que o impacto é fraco e seu rival Hans sorri achando que se deu bem. Com um sorriso, ele pensa que o cargo de chefe da faculdade finalmente vai ser dele. A diretora Eonia, no entanto, assiste a tudo com um olhar sério e muito concentrado na luta. O apresentador anuncia um robô de rank D, mas o rapaz o interrompe dizendo que não. Ele então pede para equiparem o modelo número 8 com uma armadura defensiva extra. Chocado, o cara do microfone pergunta o que foi que o candidato acabou de dizer ali. Ele pensa que o modelo 8 já aguenta um herói rank C e agora ele quer mais defesa. O mestre de cerimônia se pergunta se o jovem ferreiro está tentando ferrar sua prova. De repente, o professor Kim surge e diz que trouxe o que o garoto pediu para o robô. O apresentador fica sem palavras ao ver que o robô já foi equipado tão rápido assim. Com a nova armadura, o robô é levado para a arena e o locutor fica tremendo de nervoso. Nisso, o professor Kim observa o protagonista de longe sem falar uma única palavra. Ele cruza os braços e dá um leve sorriso de canto, mostrando toda a sua confiança no aluno. Com um olhar de apoio, ele manda o rapaz ir lá e simplesmente quebrar tudo na arena. Sem saber o que fazer, o apresentador apenas decide deixar a demonstração começar logo. Ele então anuncia o início oficial da última apresentação dos melhores alunos do ano. O professor Kim continua observando com atenção com seus braços ainda cruzados no peito.
A diretora, Eugênia, também mantém seu olhar fixo no jovem ferreiro que está no palco. Com um sorriso confiante, o rapaz se prepara para mostrar o que ele é capaz de verdade. Uma aura vermelha o envolve e ele pergunta se deve atender às expectativas de todos. Nisso, ele guarda a lâmina na bainha e chamas de 5 cores explodem ao seu redor. O jovem encara o robô gigante com sua espada brilhando com as chamas coloridas. Outros estudantes ficam impressionados e comentam que aquilo é totalmente insano. Mas Hans o encara com desprezo e diz que tudo não passa de um show sem poder de verdade. O rapaz explica que as chamas têm poderes opostos e ele as guarda na bainha. Com isso, ele força as chamas para dentro da lâmina, concentrando um poder gigante. Seus olhos brilham com energia dourada e o sistema avisa que o poder está guardado. Vendo a energia, o robô ativa um escudo de defesa poderoso. O jovem ferreiro libera todo o poder guardado em um único golpe super devastador. Essa é a habilidade de fogo selvagem que explode a mana guardada dentro da bainha. Se essa skill for usada nesse estado com o poder das chamas de 5 cores juntas, elas vão explodir todas de uma só vez, liberando uma força gigantesca e poderosa. 2 professores na plateia ficam completamente sem reação com a cena que viram. O apresentador fica pálido e se pergunta o que há de errado com aquele maluco. Depois que a poeira baixa o protagonista, está sozinho no meio da arena destruída. Com calma, ele guarda sua espada na bainha, como se nada tivesse acontecido ali. Ele então solta um suspiro e se pergunta se talvez tenha exagerado um pouco na força. No chão da arena, uma rachadura enorme vai de um lado ao outro do lugar todo. O homem do microfone gagueja e treme sem conseguir dizer uma palavra sequer. Ele então grita para a equipe de manutenção ir para o auditório central na hora. Mais tarde, em um corredor, vemos alguém andando com sapatos de salto alto e chiques. Na sala, o protagonista espera sentado no sofá com os braços cruzados e sério. A diretora entra se desculpando pelo atraso, pois estava ajudando a limpar a arena. Mas ele se levanta e diz que é ele quem deve pedir desculpas por toda a bagunça. Ela o encara surpresa e pergunta o que ele quer dizer quando deveria ter controlado melhor. O rapaz fica confuso e pergunta se ela não o chamou ali para dar uma bronca nele. Ela nega com as mãos e diz que não e que o motivo de tê-lo chamado é outro. Os dois ficam parados no meio da sala enquanto ela parece um pouco sem graça com tudo. Ele fica totalmente perdido, sem entender nada do que está acontecendo naquela sala. A diretora então limpa a garganta e tenta mudar de assunto para o que importa. Ela diz que vai pagar 10 vezes o preço de mercado e ele a encara super surpreso. Com um olhar sério, ela pergunta se ele estaria disposto a vender sua arma para ela. Ele fica em choque com a proposta, e nisso o sistema anuncia um novo vínculo com Eunha. Ela elogia o incrível equipamento que ele fez, e o sistema confirma o novo vínculo. O rapaz fica surpreso, pois antes da volta demorava muito para o laço se formar. Agradecendo ele, pensa que de qualquer forma, essa é uma ótima chance para ele. Com o laço formado, ele ativa sua habilidade especial de extração de vínculo na hora. Uma energia azulada surge e ele extrai o potencial dela, criando um novo minério. A extração termina e um orbe vermelho flutuante surge na palma da mão do jovem. A diretora pergunta se ele vai vender a arma, mas ele recusa a oferta sem pensar. Ela o questiona, pois ele tinha acabado de concordar, mas o professor Kima corta. O homem avisa que o diretor vai começar a cerimônia de premiação na mesma hora. Ele então pergunta se pode levar o aluno Lee Se-hun com ele para a cerimônia. Sem escolha, a diretora apenas concorda e permite que o professor leve o rapaz. O jovem ferreiro se despede e diz que haverá mais tarde antes de sair da sala. A mulher fica sozinha na sala, em silêncio, processando tudo que acabou de rolar. Os dois caminham pelo prédio principal da academia, a grande mansão Marduk chique. Andando pelos corredores de luxo, eles seguem em direção à sala do diretor. O professor o avisa para se comportar, pois o diretor ignorou a destruição da arena. Ele diz que o homem está em um nível completamente diferente de todos os outros ali. Mas o rapaz responde com calma para ele não se preocupar, pois sabe o que fazer. Uma voz chama pelo nome do aluno e o convida para entrar em uma sala bem escura. Este é Ludwig, o imperador da Ascensão e o poderoso diretor da Academia Babel. O rapaz se lembra que ele foi o herói que destruiu um dos deuses demônios sozinho. Com um olhar sério, o jovem pensa que aquilo é o esperado de um verdadeiro ascensor. O diretor diz que o equipamento da demonstração foi bem interessante e chamativo. Ele então comenta que ainda falta algo, mas que está ansioso pelo futuro do rapaz. O jovem pensa que o comentário faz querer jogar tudo o que criou numa fornalha. O diretor diz que como um prêmio a seu talento e esforço notáveis na academia, ele vai dar ao rapaz uma mais 2 recompensas especiais por seu mérito. Com um sorriso, ele manda o jovem dizer o que ele precisa e o rapaz pensa na oferta. O ferreiro pede então por recompensas que possam aumentar sua mana e sua memória. A imagem mostra as mãos do diretor se movendo num gesto de criação de item mágico. O escudo dourado com o símbolo de fechadura brilha muito na sua frente. O sistema mostra 2 itens, um que absorve mana e outro que conecta aos sonhos.
Ele fica chocado pois o marfim onírico é um item incrivelmente raro e difícil de achar. O rapaz sorri e diz que embora seja difícil usar ele, já tem uma boa ideia do que fazer. O diretor então pergunta com um olhar satisfeito se o jovem gostou das recompensas. Com um sorriso de lado, o protagonista responde que os itens são simplesmente perfeitos. Uma mulher observa a cena de longe e pergunta ao diretor o que ele está pensando. Para ela é estranho que ele tenha dado logo 2 recompensas de uma só vez para ele. O homem responde que só deu os itens, pois o garoto tem capacidade para usá-los. Ele completa dizendo que o jovem tem profundidade suficiente para parecer assim. Com um brilho em seu olho dourado, o homem continua sua análise sobre o aluno. O diretor admite para si mesmo que nem ele consegue entender a profundidade do rapaz. A cena muda para um dos prédios da academia com um relógio grande na frente dele. O protagonista entra na sala de aula e vê todos os alunos já sentados em seus lugares. Um colega pergunta a Hans onde ele quer almoçar e o louro diz que tem planos com o veterano. O outro se choca ao saber que ele vai se encontrar com o melhor aluno do 3º ano. Hans se gaba dizendo que as famílias deles são próximas e o veterano vai dar conselhos. Nesse momento, o protagonista se aproxima e pergunta se ele também pode ir junto. Os olhos do jovem brilham com um tom dourado e ele encara o loiro com um olhar frio. O silêncio toma conta da sala e todos olham para o rapaz parado na frente da mesa. O ferreiro mantém seu olhar fixo em Hans, que parece incomodado com a situação. O loiro se irrita e pergunta qual é o problema com aquele olhar que o rapaz lhe deu. O protagonista apenas se afasta e vai para seu lugar sem dizer mais nenhuma palavra. Hans fica furioso e cerra os punhos de raiva por ter sido desafiado daquele jeito. O professor Kim entra na sala e manda que todos os alunos se sentem em seus lugares. De pé na frente da turma, ele confirma que todos estão presentes para a primeira aula. Ele diz que, como é a primeira aula, eles devem começar com as devidas apresentações. O professor mostra uma caixa cheia de pedras e diz que aquilo é uma liga de projeção. Ele explica que esse item é 10 vezes mais sensível à mana que os minérios normais. Com isso, se mana for colocada nela, o equipamento da mente é criado com facilidade. O rapaz pensa que o professor não está na lista dos 100 melhores artesãos do mundo. Ele então fica sério, pois percebe que tem algo de errado com a pedra de vínculo. A espada de projeção criada se quebra e o jovem sente que o homem tem um problema. O professor diz que, por ser sensível, o item é difícil de usar, mas reflete traços ocultos. Por isso, esse equipamento feito da liga de projeção é chamado de alter ego. Ele avisa que as criações vão ficar expostas por uma semana e todos concordam com ele. Um aluno comenta que aquela quantidade de liga custa 10 milhões cada e se impressiona. Hans mostra sua espada dourada e se gaba de suas habilidades com a liga de projeção. Mas o protagonista lamenta, pois ninguém ali tem o talento mais importante de todos. Finalmente o professor chama e ele se levanta para fazer sua própria demonstração. Ele segura a liga e pensa que não precisa esconder seu poder, pois já é o melhor ali. Uma energia vermelha surge e a pedra começa a brilhar muito forte em sua mão. Com um olhar determinado, ele decide que vai usar todo o seu poder de uma só vez. Uma luz azulada ilumina a sala inteira com a energia liberada pela projeção dele. Mais tarde, no saguão principal, muitos alunos observam a exposição dos alter egos. Eles comentam que é engraçado dizer que ele está em outro nível sendo só um novato. Os dois estudantes continuam conversando sobre a demonstração que viram mais cedo. Uma placa diz que uma anomalia rolou e ele absorveu as ligas ao redor da sua. Os alunos acham que foi coincidência e que ele usou várias ligas para se exibir. Mas uma garota de cabelo preto diz que pensa um pouco diferente de todos ali. Nisso, Jake se aproxima dela e diz que também concorda com o que ela disse antes. Ele comenta que aquela quantidade de liga não foi bastante para expressar o rapaz. Na forja, um pedaço de metal é aquecido até ficar vermelho e pronto para ser moldado. O assistente pergunta se ele marcou o tempo, pois não houve erro nem de um milésimo. O rapaz mais velho se pergunta o que ele deveria ensinar para um garoto como aquele. Ele então decide pular a demonstração do jovem, pois ninguém ali iria querer ver. Depois da aula, o protagonista continua na forja trabalhando em suas novas criações. Uma aura azul o envolve enquanto ele se concentra totalmente no trabalho com o martelo. Ele olha para as lâminas que fez e pensa no que precisa fazer para melhorar ainda mais. De repente, o assistente pergunta se ele vai quebrar as criações mais uma vez. O jovem ferreiro se assusta com a pergunta e se vira para o rapaz na sua frente. O assistente avisa que não pode quebrar, pois precisa entregar após a aula da semana. Ele explica que Babel usa apoio com base no desempenho da venda de suas armas. Então o homem pergunta com o que o rapaz está insatisfeito, se é seu corpo ou sua mana. O jovem sorri e responde que no momento seu problema é com seu próprio corpo. Ele diz que para criar ferramentas de treino precisa fundir minério pesado, mas não tem força. O assistente sugere que se é necessário para a fundição, ele pode tentar outra coisa.
Para o rapaz seria mais rápido receber um buff do que fazer um treinamento físico. O protagonista sorri, pois nunca pensou nesse método que evitava antes de voltar. Ele pensa que agora que sua estamina está baixa, ele poderá fundir o minério com buff. Agradecendo pelo conselho, o jovem se curva para o assistente em sinal de respeito. O assistente então diz que durante a forja, ele está cometendo um grande erro. Ele o avisa que está usando mana demais e que deve reduzir em 70%. Com um sorriso satisfeito, o jovem concorda e diz que assim será bem melhor. O assistente fica chocado e se pergunta se um novato acabou de dar um conselho para ele. Ele se vira em silêncio e parece pensar sobre o que o rapaz acabou de lhe dizer. Babel incentiva o aprendizado próprio e permite que se faça aulas de outras faculdades, mas se um aluno acumular 3 notas ruins, ele é expulso da academia na hora. O jovem pega um trem e a próxima estação anunciada é a do departamento de Yor. As portas se abrem e ele desce do trem para sua próxima aula do dia na academia. De repente ele vê Erika e seus 2 guarda-costas vindo na sua direção no corredor. Um dos homens o encara com raiva e manda ele sair da frente para não bloquear o caminho. O protagonista fica confuso e responde que eles é que deveriam sair da frente. O rapaz e seus amigos ficam surpresos e irritados com a resposta ousada do jovem. Erika o encara com um olhar sério e pergunta para onde ele está indo naquele momento. Ele responde que está indo para o departamento de encantamentos ver se faz algo menor. Nisso, ela se oferece para guiá-lo e o guarda-costas fica chocado com a decisão dela. O homem avisa que eles têm uma reunião, mas ela diz para eles irem sozinhos dessa vez. Ele insiste e diz que os veteranos queriam muito que ela estivesse presente na reunião, mas ela o encara com um olhar frio e diz que não está nem um pouco interessada. O rapaz observa a garota em silêncio com um olhar analítico e muito atento. Os dois caminham lado a lado e ele a encara sem dizer uma única palavra no caminho. Ela então pergunta que tipo de curso menor ele está procurando na academia agora. Ele responde que está tentando aprender sobre buffs e ela pergunta qual tipo. O jovem diz que procura por buffs que melhorem habilidades físicas sem interferir. Nisso ela sugere magia de barreira e ele a questiona se não é para a defesa. A garota responde que pode variar dependendo de como a magia é usada pelo usuário. Um círculo mágico surge e ela demonstra sua habilidade com as magias de barreira. Com o convite na mão, ela pede que ele tente rasgá-lo com toda a sua força. Ele tenta rasgar, mas percebe que o papel está incrivelmente resistente em suas mãos. O envelope mantém suas propriedades, mas endurece quando uma força é aplicada. O rapaz diz que é uma técnica que combina bem com a fundição por causa dos ajustes. Ela então revela que o professor de construção de barreiras é um parente da sua família. Ele percebe que o selo do envelope mudou e entende o que ela fez com a magia. A imagem mostra a Erika surpresa com as correntes que ele quebrou no envelope. Ela fica chocada por ele ter entendido e quebrado a magia da sua família tão rápido. O jovem agradece pelo conselho e diz que vai se inscrever para as aulas de barreira. Ele então se despede e manda ela ir comer com os caras que estão o seguindo. Os guarda-costas correm preocupados e perguntam se ela está bem depois do encontro. No chão, os pedaços rasgados do convite revelam a palavra noblesse escrita nele. Ela encara os rapazes e diz com um olhar sério que era isso que estava dando para ele. Os dois chegam no departamento de encantamento de Ur, com sua arquitetura imponente. Todos comentam sobre Erika estar andando com alguém de outra faculdade por ali. O protagonista sorri e pensa que se ela gostasse dele, um vínculo já teria se formado. Ele se pergunta se eles realmente selecionam os alunos para as aulas com cuidado. Erika o leva até um local de teste e ele se surpreende ao ver que é uma floresta. Um rapaz reclama frustrado pois não consegue encontrar o que está procurando. O protagonista observa a cena e se pergunta se o teste é uma espécie de caça ao tesouro. Para ele, aquilo tudo parece uma grande perda de tempo e ele encara a floresta. De repente ele pisa em algo e uma barreira de cristais azuis surge do chão. Os dois instrutores se surpreendem ao verem que ele encontrou a barreira tão rápido. Um deles se vira para o jovem e diz com a voz trêmula que ele passou no teste. O rapaz fica confuso com a situação e não entende o que acabou de acontecer. Mais tarde, o professor Robert Perry comenta sobre o interesse da jovem no melhor cadete. Um dos instrutores mostra uma foto no celular e o professor pede para dar uma olhada. Ele comenta que se perguntou por que ela se inscreveu para um curso de iniciantes. Agora ele entende, mas reclama que o número de inscritos triplicou por causa dela. O professor pensa que, como recebeu um pedido da herdeira Ino, ele precisa agir. Este ano, ele vai adicionar um teste usando o perigoso labirinto da perplexidade. Essa é uma barreira que distorce os sentidos e força a pessoa a andar sem rumo. Ele pensa que ela não o ajudou e mesmo assim ele passou pelo labirinto com seus instintos. O instrutor anuncia que todos passaram no primeiro teste para a alegria dos alunos. Ele então diz que fará um segundo teste. Um rapaz se oferece para ser o primeiro.
Com um sorriso, ele pensa que essa é sua chance de chamar a atenção de Erika. O instrutor explica que eles devem desmantelar uma barreira usando apenas sua mana. Com o sinal, os alunos começam o teste tocando em uma teia de aranha vermelha. A aranha no centro foge da mana e a teia se regenera enquanto ela estiver ali. O primeiro rapaz reclama que sua mana não é suficiente para cercar toda a fórmula. Ele então decide que vai usar sua velocidade para sobrecarregar a aranha de energia. O instrutor marca 2023S e o aconselha a estudar a estrutura. O rapaz agradece envergonhado e Erika o encara com uma expressão de desaprovação. O instrutor chama o próximo e todos falham um após o outro, sem sucesso no teste. O professor diz que todos começarão na turma de iniciantes por causa do resultado. Finalmente, ele chama Erika Inoue para fazer o seu teste e ela se prepara para começar. Com um olhar concentrado, ela se aproxima da barreira e a encara em silêncio. Ela toca na teia com a ponta dos dedos e uma onda de energia branca se espalha. A teia de aranha se desfaz por completo sob o toque delicado da garota. Os outros alunos ficam chocados com a velocidade com que ela desmantelou a fórmula. Uma garota de cabelo verde comenta que essa é a diferença para o melhor cadete. O instrutor marca 22Es e diz que o método do livro seria mais rápido. O instrutor chama o nome do protagonista e agora é a sua vez de realizar o teste. O rapaz não parece ter nada de especial e o instrutor pensa que terá que analisá-lo. Mas o jovem se agacha e analisa a barreira com cuidado e muita atenção aos detalhes. Nisso, Erika e seus amigos se perguntam o que ele está fazendo e se não sabe que já começou. O ferreiro então percebe que a barreira tem semelhanças com o minério de peso pesado. Essa barreira se restaura sozinha e por isso os estímulos precisam ser equilibrados. O instrutor também fica confuso e não entende o que o candidato está fazendo parado. E quando o homem ia intervir, Erika o impede e manda que ele deixe o rapaz em paz. O instrutor suspira e decide seguir o conselho da garota, por enquanto sem falar nada. Ele então decide prender os estímulos acumulados dentro da barreira de uma só vez. Com isso, uma energia de fogo explode com força no centro da teia de aranha vermelha. Os outros alunos observam de longe, enquanto pequenas chamas cercam o protagonista. Com as mãos no chão, o jovem ferreiro diz com um sorriso que já terminou o trabalho. Ele pensa que com isso poderá simplesmente forçar a equação de desmantelamento. O rapaz dá um passo para trás, se afastando da área que agora está em chamas. Ele então se levanta com confiança enquanto Erika e os outros o observam de longe. Nisso o assistente marca 7000 e 45S no seu cronômetro. Mas o professor diz que o tempo não importa, pois ele faria em segundos se tentasse de novo. Ele percebe que o jovem não desfez a barreira, mas criou uma nova equação para ela. Erika o observa em silêncio, parecendo impressionada com a habilidade que ele mostrou. O professor pensa que se ele combinar suas habilidades com encantamentos, será incrível. Enquanto isso, o assistente está em seu escritório e se pergunta quantos professores vão surgir. Nisso, seu celular recebe várias mensagens de professores interessados na vaga disponível. Ele percebe que ninguém da turma de Mikey apareceu e que o clima lá está ruim. Com as mensagens em mãos, o assistente pensa que agora é hora de escolher alguém. De repente, seus olhos se arregalam em choque com uma nova mensagem que chegou. A mensagem diz que o próprio reitor vai supervisionar a sessão de forja do rapaz. Na forja, o rapaz fica confuso quando uma voz diz que já faz um tempo que não se vêem. Uma mulher de cabelo vermelho diz que como reitora veio ver suas habilidades de perto. Ele se vira para a forja e diz que nesse caso vai dar o seu melhor no trabalho. O primeiro passo da forja é com uma rocha pesada e há muitas maneiras de lidar com ela. Mas o processo mais difícil de todos é conhecido como processo do véu negro. Ele coloca a rocha pesada em um espaço escuro e espera que ela se torne líquida. Com isso, ele separa as impurezas, usando apenas mana e aumenta a pureza da rocha. Ele pensa que parece fácil, mas que na verdade é como reestruturar a própria matéria. A reitora observa em silêncio, com uma expressão de surpresa no rosto com o que vê. Ele se pergunta se 25% é o melhor que pode fazer com o minério. Então ele se prepara para o segundo passo e uma energia vermelha surge em sua mão. Uma grande quantidade de chamas vermelhas o envolve enquanto a reitora o observa. O jovem canaliza sua mana através da chama vermelha para filtrar as faíscas perfeitas. A chama estabilizada é chamada de fogo Roya e mantém sua temperatura constante. O terceiro passo é golpear a rocha com um martelo imbuído com fogo Roya. A reitora pensa que mesmo sendo resistente ao fogo, ele ainda pode sentir muita dor. Ela se pergunta o quanto ele tem se esforçado para chegar a esse nível de poder. O tempo passa e o sol começa a se pôr no horizonte da Academia Babel lentamente. A reitora boceja um pouco cansada depois de tanto tempo observando o trabalho dele, mas ela continua ali parada na janela observando cada movimento do jovem ferreiro. Depois de 4 horas de trabalho, o rapaz continua martelando sem parar um S. Depois de absorver as chamas, a rocha pesada finalmente começa a se transformar ali. A colher da extorsão para e ele começa a derreter a rocha processada e o caldeirão. Com uma pinça, ele se prepara para derramar o material derretido em um molde. A reitora se surpreende ao ver que ele vai usar fundição em vez de forjar a peça.
Ela se pergunta o que ele está pensando ao iniciar o quarto passo do processo. Ele usa uma fórmula de quebra de barreira para criar um circuito de mana na peça. O circuito de mana é formado dentro do molde com uma precisão impressionante. O sistema anuncia a conclusão das contas de oração de obsidiana, um item lendário. Ele aprendeu uma nova habilidade e olha para a bagunça que a criação fez na sala. O item de grau raro absorve e armazena a mana do usuário, aumentando seu poder. Com um sorriso satisfeito, o jovem ferreiro diz para si mesmo que conseguiu. A reitora fica chocada e seu estômago ronca de fome depois de tanto tempo. O rapaz encara a reitora que fica com vergonha, pois seu estômago roncou de fome. Ele respira fundo satisfeito com o resultado do seu longo e árduo trabalho na forja. Ela se pergunta se o barulho foi um fenômeno de ressonância, e ele confirma que sim. Ele pensa que os anéis não são fortes, mas, se usados juntos, podem ter um bônus de conjunto. O rapaz se desculpa por não poder dar o item, mas oferece um pedaço do material como lanche. Ele a encara com um olhar sério enquanto ela pega o pedaço de minério que ele ofereceu. Uma aura vermelha a envolve, e o sistema mostra sua habilidade única fornalha da alma. Ela come o minério e comenta a surpresa que aquilo é muito gostoso, e ele fica chocado. Com um olhar pensativo, ela diz que para explicar melhor, tem gosto de pedaço de tempura. Ele acha a comparação estranha e se pergunta se já se acostumou com o paladar dela. Com um sorriso, ele diz que fica feliz que ela gostou e pensa que é um jeito fácil de subir o vínculo. Mas ela lamenta que é uma pena comer os materiais quando eles estão bem na frente dela. Ela então muda de assunto e pergunta quando ele vai processar os outros materiais que tem. Ele responde que não planeja vender os itens e ela se surpreende com a recusa dele. Com um sorriso, ele diz que está guardando os itens para a aula de subjugação que terá. Ele promete que ela será a primeira a saber e a mulher cora e diz que vai cobrar a promessa. A reitora então pergunta se isso é tudo por hoje e o rapaz responde que sim, com a cabeça. Ela diz para eles irem embora, pois a equipe vai limpar tudo e ele fica bem aliviado. De repente ele sente uma tontura e percebe que está completamente sem energia no corpo. O jovem então desmaia de cansaço e a reitora o segura para que ele não caia no chão. Ela pergunta se ele está bem e com um sorriso ele diz que sim e que só errou na estamina. A mulher se oferece para levá-lo ao dormitório e pergunta se ele tem medo de altura. O rapaz responde que não tem medo de altura com um sorriso malicioso no rosto. Nisso a reitora o pega no colo como uma princesa e ele fica em choque com a situação. Com o rapaz no colo, ela pula da janela do prédio com uma força surpreendente. Eles voam pelo céu e o jovem se surpreende com a quantidade de poder que ela tem. A mulher o encara com um olhar sério e concentrado enquanto eles voam pelo céu noturno. Com um sorriso, ele pensa que as coisas estão saindo bem diferentes da sua vida passada. De longe, Erika observa a cena no céu noturno com uma expressão pensativa no rosto. Ela se pergunta se o rapaz ainda não chegou e diz que precisa entregar aquilo para o chefe. No fórum da academia, os alunos comentam sobre a melhor caloura estar parada ali há horas. Eles especulam que ela está esperando o melhor aluno do permanente de Borsipa como sempre. Outros alunos pedem para apagar o post. O protagonista se pergunta o que é aquilo. Ele pensa que se for algo importante ela vai procurá-lo novamente em outro momento. De repente a porta da sala de aula se abre e o novo professor aparece para a turma. O homem de bandana se apresenta como Ricardo Smiles, o novo professor da aula de ferramentas. Ele diz para ir a um centro de treino e que o último a chegar vai correr 20 voltas. Os alunos se desesperam com a corrida repentina e começam a correr para fora da sala. O protagonista fica confuso e se pergunta se aquela não era para ser uma aula de teoria. Ele é empurrado pela multidão e um colega grita para ele apenas correr sem pensar. O jovem começa a correr, mas logo fica para trás por causa de sua baixa estamina. Ofegante ele chega por último e o professor o lembra das 20 voltas que ele deve correr. Com um suspiro, ele concorda e começa a correr as 20 voltas pela pista de treino. Sua estamina está no fundo do poço e ele se pergunta se vai aguentar a aula assim. Nisso o professor chama a atenção dos outros alunos para finalmente começar a aula. Ele explica que a aula era teórica, mas mudou por causa das caçadas de espadas de fogo. Estes são os caçadores de espadas de fogo que caçam ferreiros para forjar armas de herói. Ele lembra que o caso não foi resolvido e o professor diz que a única defesa é o corpo. Por isso, na aula, eles aprenderam a entender as ferramentas e a proteger o próprio corpo. Ele diz que hoje vão falar de espadas e o jovem pensa que precisa ter cuidado agora. Mas para isso acontecer que ele precisa primeiro aumentar sua resistência e sua estamina. Ele olha para o bracelete que fez e pensa que o desempenho do item é bem sólido. O item absorve mana e aumenta o peso além de ter uma skill que manipula a gravidade. Seus status subiram e ele promete que vai deixar seu corpo útil antes do fim do ano. Exausto de tanto correr, o professor o manda parar e ir até onde ele está na arena. Caído no chão, o rapaz ativa a habilidade especial de seu bracelete chamada Anel de Explosão. O instrutor se surpreende ao ver que, ao contrário do que ele esperava, o jovem está bem. Com um sorriso, o professor lhe entrega uma espada e manda ele dar um golpe com a lâmina. Ele segura a espada e pensa que é difícil se mover por causa do peso de seu bracelete.
O jovem se prepara para o golpe e admite para si mesmo que sua técnica não é muito boa. Na arena, o instrutor e o jovem se encaram com espadas em mãos prontos para o teste. O rapaz então avança e se pergunta se deve usar aquilo enquanto ataca com a espada. Outros alunos comentam que ele é lento, mas que sua forma de lutar parece decente. Mas o professor bloqueia o golpe e percebe que a técnica dele é na verdade excelente. Ele acha que o garoto foi muito apressado e que seria melhor apontar esse erro para ele. Com um brilho em seu olho dourado, o jovem ferreiro foca totalmente em seu ataque. Nisso o instrutor fica completamente em choque com o que acabou de sentir no golpe. Ele tem uma visão onde é completamente derrotado pelo ataque do jovem cadete. Assustado, o homem arregala os olhos sem acreditar no que acabou de acontecer. A espada do rapaz para bem na frente do pescoço do instrutor, que fica paralisado. Ele então se pergunta se foi intimidado por um novato a ponto de ter uma ilusão. Com uma gota de suor no rosto, o professor pergunta com que ele aprendeu a lutar. O protagonista se lembra de um velho de seu passado que o ensinou algumas coisas. Ele sorri sem graça e pensa que o homem disse ter criado a técnica em 10 nin. Em suas memórias, o velho dizia que o pagaria depois e perguntava qual era a pressa. Ele lembra que o homem ofereceu uma técnica no lugar do dinheiro para ensiná-lo. De volta ao presente, o jovem diz que aprendeu vendo heróis lutarem em vídeos. Com um sorriso, o professor então pergunta se ele quer aprender esgrima de verdade. Ele diz que vai escrever uma carta de recomendação e a cena muda para aquela tarde. O protagonista encara a situação com uma gota de suor escorrendo pelo seu rosto. Um velho grita com um aluno loiro dizendo que não tem nada para ensinar para ele. Este é Maguanso, o herói aposentado de Rankeds, conhecido como a Espada Quebrada. O rapaz se choca ao ver que o velho bêbado e viciado em jogos era um professor. Ele se aproxima e diz que é um aluno com uma recomendação de outro professor. O velho se surpreende e o loiro se apresenta como o melhor aluno do departamento. Mas por mais que olhe para o rapaz, ele não parece ser nada de especial para o mestre. O homem pergunta ao loiro se ele quer tanto aprender e o jovem confirma com a cabeça. Então ele aponta para o protagonista e diz que só o aceita se ele vencer o novato. Ele diz que será uma luta de um round e que o primeiro a acertar um golpe vence. Com a decisão tomada, o professor levanta o braço para dar o sinal de início. Ele então abaixa o braço e a luta começa com o loiro avançando para o ataque. O protagonista segura sua espada de madeira com calma e espera o momento certo. O mestre percebe que ele removeu a tensão e que o contra-ataque seria um agarrão. Com um olhar confiante, o rapaz loiro estende a mão para tentar agarrar seu oponente. O professor odeia a gente que faz joguinhos mentais antes mesmo de lutar de verdade. Mas o protagonista se esquiva do ataque e se prepara para o seu próprio movimento. Ele consegue agarrar o adversário e os dois entram em uma disputa de força. O loiro se surpreende com a força do rapaz, que parece não ter nada de especial. Contudo, ele consegue derrubar o protagonista no chão com um movimento rápido. Já no chão, o jovem ferreiro ativa a habilidade de seu bracelete para virar o jogo. O bracelete brilha com uma energia azulada e libera uma onda de poder ao redor. O rapaz loiro é arremessado para o lado e cai no chão sem entender o que aconteceu. O protagonista também cai e reclama de dor por causa do impacto da queda no chão. O loiro se aproxima e parece que vai finalizar a luta, mas algo está errado com ele. Ele então cai no chão, completamente exausto e sem forças para continuar a luta. Com um sorriso, o rapaz pergunta se não foi um pouco mais rápido que seu oponente. Os dois ficam caídos no chão enquanto o professor observa a cena em silêncio. O mestre manda todos saírem e o jovem lembra que ele prometeu ensiná-lo se vencesse. O professor diz que já que foi atingido por ele, talvez o rapaz devesse ensiná-lo. Ele comenta que o melhor aluno ser derrotado por um novato parece algo bem sério. O mestre decide que vai pelo menos tornar o loiro capaz de se virar sozinho. O rapaz loiro fica super feliz ao saber que ele vai receber um horário de treino. Ele agradece e se curva várias vezes, mas o professor manda ele embora dali. O protagonista o impede e diz que tem algo para falar com o loiro em particular. O mestre ignora e manda o jovem mostrar a técnica que usou contra o outro professor. Com um olhar concentrado, o rapaz se prepara para demonstrar sua habilidade. Ele avança com a espada em um movimento rápido e preciso em direção ao mestre. A lâmina para milímetros da mão do professor, que observa tudo sem se mover. Ele diz que essa é a técnica do primeiro golpe mortal que ele desenvolveu sozinho. O mestre diz que o conceito é bom, mas a execução é ruim e que não funcionaria de novo. Ele diz que teria quebrado os membros de quem o ensinou e o rapaz sorri com a resposta. Então o mestre promete que vai criar um corpo adequado para a técnica que ele usa. Nisso o jovem pergunta se já está registrado na aula e o homem confirma meio confuso. Com a confirmação, o rapaz se curva em sinal de respeito e agradece o professor. O mestre observa e pensa que aquele é um jovem bem ousado e direto ao ponto. Já do lado de fora, o loiro corre para alcançar o protagonista, que já estava indo embora. Surpreso, o ferreiro se vira e pergunta para o rapaz por que ele ainda não foi embora. Ele então lhe entrega um envelope preto e diz que tem algo para lhe dar de presente. O jovem percebe que é um convite de noblesse e que Erika planejava dar aquilo para ele.
O loiro diz que lá tem gente chata, mas que seria uma boa chance para o protagonista. Com um sorriso, ele diz que graças ao rapaz, ele conseguiu entrar na aula do mestre. O ferreiro então aceita o convite e agradece o colega de turma pelo presente. Caminhando, ele pensa nos cursos que já se inscreveu e que quer um do lado de Borsipa. Os que vêm à sua mente na hora são maldições, alquimia e encantamento para ele. De repente, alguém segura o pulso dele e o rapaz se vira para ver quem é. Seus olhos se arregalam de surpresa ao ver a garota que o parou no meio do caminho. Uma jovem de óculos o encara e pergunta se foi ele quem fez aquele bracelete. Ele a encara de volta e pergunta o que aconteceria se ele dissesse que sim, foi ele. Ela então pergunta se ele quer que ela encante o item e o sistema cria um vínculo. Essa é a Claudel, uma gênia que criou armamentos lendários com encantamentos. Ela se choca ao perceber que o item é de grau raro e feito com minério pesado. Sentada na mesa, ela analisa o bracelete e pensa em quantas fórmulas pode adicionar. Desesperada, ela se pergunta o que fazer e ele a questiona se o armamento não é bom. Mas ela diz que o problema é que há muitas coisas para fazer com o item que ele fez. São tantas formas que ela pode usar que decidir qual delas é a melhor fica difícil. Ele então diz que tem mais e a garota o encara totalmente confusa com a novidade. O jovem avisa que é um fenômeno de ressonância e ela fica ainda mais animada. De repente um rapaz o encara e pergunta qual é a sua verdadeira identidade ali. Ela fica chocada ao saber que ele é do primeiro ano e se apresenta como veterana. O recém-chegado diz que tem algo para falar e pede que o jovem o siga por um momento. A garota reclama da interrupção e o ferreiro se pergunta se ele é subordinado de Erika. Ele diz para o rapaz falar ele mesmo e que não precisa de todo esse mistério. O homem então manda ele se desculpar com Erika por ter rasgado o convite dela, mas o protagonista responde com calma que foi ela mesma quem mandou ele rasgar. O subordinado pensa que faz sentido, mas que ele recebeu um convite de outra pessoa. O ferreiro suspira e pergunta se foi Erika quem mandou ele ir até ali para isso. O rapaz nega e diz que foi sua própria decisão, mas a veterana o encara desconfiada. Ela o chama de mentiroso e diz que todos sabem que ele é o servo do jovem mestre. Irritado, o homem cerra os punhos de raiva por ter sido chamado de servo daquele jeito. Ele diz que o rapaz pode estar se achando especial, mas a verdade é bem outra. O protagonista o avisa que Babel é um lugar cheio de gente muito mais incrível que ele. O homem apenas o encara e responde que entende o que ele está querendo dizer. O ferreiro pergunta se ele está falando sobre si mesmo e o rapaz se sente exposto. Furioso, o subordinado grita para ele calar a boca e o ataca com uma energia negra. O jovem estende a mão para se defender do ataque que vem em sua direção. Uma criatura de energia sombria surge e ele protege a garota do ataque surpresa. Ele desfaz a criatura e percebe que o ataque foi feito usando uma adaga como meio. O homem fica chocado e se pergunta como ele conseguiu parar seu ataque daquele jeito. O protagonista segura a adaga e a analisa com um olhar sério e muito concentrado. Com um sorriso, ele diz que ela estava fazendo um som delicioso e ativa sua habilidade. Seus olhos brilham com uma energia vermelha e ele sente o gosto do ferro da lâmina. O sistema mostra sua habilidade de vínculo com Elnia, que consome ferro para gerar calor. Ele então ativa o anel de explosão e os dois são arremessados para o alto na hora. O homem leva um soco forte no estômago e tosse com o impacto do golpe recebido. Ele cai no chão e o protagonista aterrissa com a garota em segurança logo depois. Ela o chama de veterano e ele se vira para a garota que parece bem animada. Ele então pergunta se ela recomenda alguma aula do departamento de encantamento. Os olhos da garota brilham com a pergunta e ela parece pensar em uma boa resposta. Ela recomenda a aula de encantamento antigo e diz que tem uma veterana incrível lá.